Bom, desculpem a interrupção ali na parte 2 para a parte 3 agora aqui, né? Vai ser a terceira geração, parte 3, a nossa última parte da aula. O que nós temos nessa percepção dessa terceira geração? É ela que muitas vezes é chamada de nova história. Mas por que, se todos os análises são uma proposta de uma nova história, de uma história-problema a partir do presente, né? O ser humano em todas as suas dimensões, o seu viver, no tempo, numa temporalidade mais longa? Porque as coletâneas da terceira geração, organizadas pelo nosso amigo Jacques Le Goff, vão se chamar A História Nova. E aí vai se costumar chamar a terceira geração de nova história. Mas não é só a terceira geração que é nova história. O programa dos Anali era um programa de nova história e é essa confusão que acontece. Vocês vão encontrar até no manual sobre os Anali do José Carlos Reis, ele dizendo, então é a nova história, no velho histoire, né? Quer dizer, porque já era nova história e agora se chama. Mas é exatamente essa ideia do mudar e do permanecer que a revista dos Anali tem em comum, né? Sempre a problemática do presente, o que fica, a interdisciplinaridade, a temporalidade mais longa, a história problema e o que muda, né? Primeira geração, essa influência da sociologia, né? Na segunda geração, essa influência da economia, agora na terceira geração, a influência pesada da antropologia cultural. E o que a gente vê nessa terceira geração? Acho que vocês já viram quando eu li ali o sumário do História Novos Objetos. É uma geração que não fica mais somente na França, né? Então, nós vamos ter, participando dessa geração, os textos dos americanos, né? Principalmente ligados aos estudos culturais. Você tem a Natalie Zenon Davis, você tem o Robert Darnton, que são americanos. É uma geração que vai dialogar também com a microhistória italiana, com o nosso amigo, que é o nosso próximo assunto, né? O Carlo Ginzburg, Giovanni Levi. É uma geração que vai ler a nova esquerda inglesa, então o Thompson, o Christopher Hill, o Raymond Williams, principalmente, essa utilização da literatura como fonte para a história. É uma geração que inclui mulheres, né? A geração da Michelle Perrault. E então é uma geração que vai, de fato, alargar as fronteiras da historiografia francesa e vai manter a revista aberta para essas novas tendências. Como nós vamos ver agora com a microhistória italiana, que é o nosso próximo tema na disciplina, a microhistória tem a metodologia inversa da proposta para os análises. Isso aí a gente vai discutir depois, mas eles publicam nos análises, eles fazem colaborações. O Jacques Revel organizou os Jogos de Escala, né? Que é uma coletânea de microhistória, né? Onde vários desses historiadores italianos estão aqui, né? Estão aqui. Então, a terceira geração é essa geração que se abre, né, para o mundo. Bom, o que é importante a gente falar? A terceira geração vai se manter com o conceito de mentalidade, que é um conceito legal, porque mantém essa ideia do mental como algo de longa duração. Ele vai manter esse conceito até mais ou menos ali os anos 88, 1988, 1989, com a crise dos paradigmas. Porque aí é o que eu estou chamando aqui de autocrítica, o texto de você chama de tournant critique, né? Vai ser o momento em que a própria terceira geração vai criticar a sua metodologia, vai achar que mentalidade é de fato um conceito extremamente generalizante, que acaba criando uma ideia meio, apesar de ser o oposto do que o Febvre queria, né? Mas acaba ficando com um pouco de espírito de época, né? E não era essa a ideia. Então eles vão abandonar o conceito de mentalidade. O próprio, se vocês leram lá O Nascimento do Purgatório, do Le Goff, ele vai falar isso logo ao início, o medo de criar um ser humano abstrato, representante daquela sociedade, daquele momento histórico, exatamente por essa generalização. Porque o que é a mentalidade? Você tem que ver na mentalidade a diferença de classe, a diferença de gênero, a diferença de geração, e tudo isso fica apagado quando você usa um conceito tão amplo quanto mentalidade. Então, o diálogo com os estudos culturais norte-americanos vão fazer com que a própria
terceira geração faça uma autocrítica em 88, 89, apresente essa autocrítica no editorial de 89 da Revista dos Anali, chamado exatamente de História, Ciências Sociais, né? Ele apresenta, daqui é 88, né? História e Ciências Sociais, um tournant critique, quer dizer, uma autocrítica, uma volta. Tournant critique, essa ideia de volta crítica. Em português a gente chama de autocrítica, né? É o editorial de 88. Em 89, o Chartier também publica O Mundo como Representação, um artigo dele que eu já citei para vocês, em que ele aponta que as questões culturais da vida humana sempre foram abordadas como consequências das questões sociais. A gente já falou disso, que se a história do século XIX é a história do Estado Nacional, a história do século XX é a história social, da sociedade. Esse grande termo guarda-chuva. E o próprio Chartier vai criticar essa visão, né, apontando que as questões culturais são tão importantes quanto as questões sociais. Se antes nós vivíamos um determinismo econômico, o Chartier está apontando que na terceira geração nós estamos vivendo um determinismo da história social e que a cultura tem sim a possibilidade de influenciar as próprias relações sociais. Como eu me percebo, né, não é à toa que as pessoas, vamos dizer assim, trabalhadoras, né, nem sempre votam em trabalhadores, porque eles não se percebem quanto trabalhadores, né? Eles se percebem enquanto uma classe média, branca, né? E aí acabam votando em representantes das classes dominantes, né? Por quê? Porque não é só uma questão social, é uma questão cultural. Como a gente dá sentido para a nossa vida e para a nossa experiência e como a gente se percebe fazendo parte de um grupo. Esse processo acabava ficando sempre condicionado a um reflexo das relações sociais. Então, nesse período 88, 89, vai haver essa crítica do Roger Chartier, né, propondo então que se parasse de fazer a história social da cultura e se começasse a fazer uma história cultural do social, né? É uma pequena nuance, mas que dá muita diferença metodológica. E o próprio Zanardi, ao escrever esse editorial, vão repensar a interdisciplinariedade entre a história e as ciências sociais. E vão, inclusive, esse editorial que vai dar origem, vejam que é o mesmo nome, ao nome atual da Revista dos Anali, que eles vão assumir em 94, né? Ainda 6 anos depois, você vê que demorou para mudar, mas esse é o nome atual dos Anali. Só que em vez de história e ciências sociais, é história, vírgula, ciências sociais. Esse novo nome e esse editorial marcam a autocrítica, o tournant critique. Ou seja, perceber que eles tinham sim essa predominância do social sobre o cultural e perceber, e essa é a questão mais importante que liga lá com Lawrence Stone e com o Igers que a gente falou, perceber que a história pode ser um conhecimento verdadeiro, mas não precisa ser uma ciência social, que nós podemos sim assumir o nosso lado narrativo, sem medo de ser menos verdadeiro, né? Essa é a grande questão que se coloca, é uma influência direta dos textos do Paul Ricoeur, né? O Paul Ricoeur ele vai apontar isso, que mesmo a história mais ciência social, que é a do Brodel, né? Que é aquela análise que o Mediterrâneo era o sujeito do Brodel, tinha sim uma estrutura narrativa, né? Que a narratividade não interfere no rigor metodológico, e assim a história constrói uma resposta ao desafio dos linguistas, porque a gente já falou disso lá no texto do Igers, aqui a gente está emparelhando já com os debates do nosso texto, do nosso primeiro texto, né? O que ele já tinha apontado? Que a linguística do Hayden White, né, linguista norte-americano, tinha apontado, né, no Meta-História, que a escrita da história, ele analisou as grandes filosofias da história do século XIX, né? Ele analisa que a história tem estilo narrativo, né? Consequentemente, para ele, a história seria um gênero da literatura, por ter estilo narrativo. E isso para a história caiu como uma bomba. Dizer, meu Deus, então nós não somos ciência, sabe? Como é que é o complexo de vira-lata da história perto das ciências exatas. E aí, nos anos 80, na trilogia Tempo e Narrativa do Ricoeur, ele vai apontar, não, a história tem narrativa, mas isso não a torna um ramo da literatura.
Mesmo a história mais ciência social, sempre teve narrativa. Né? E essa resposta do Paul Ricoeur, que o rigor e a narrativa não são excludentes, vai impulsionar essa autocrítica e esse novo lugar onde os análises reformulam a sua aliança com as ciências sociais e voltam a assumir a especificidade da história. Assim, o primeiro nome dos análises é Análise de História Econômica e Social, perde econômica, Análise de História Social. Segunda geração e terceira, antes da autocrítica, o nome é Análise, Economia, Sociedade e Civilizações, vejo sem o nome de história, de tão radical que era a interdisciplinariedade com as ciências sociais, tão radical que era o historiador com máquina de calcular. E agora, né, ao final dos anos 80, os análises fazendo a sua própria autocrítica, assumindo que dá para ser estudo rigoroso e científico e narrativo ao mesmo tempo, reformula e percebe a especificidade da história e se autodenomina, análise 94, análise, história, vírgula, ciências sociais. E com isso, o diálogo com a sociologia, né, o texto vai apontar, vai mudar de patamar. Né? A história da terceira geração dos análises, de sua autocrítica, deve muito ao Bourdieu, né? Vocês trabalham e leem Bourdieu como se fosse historiador, mas ele é um sociólogo que nos traz conceitos muito importantes, com o Norbert Elias, né? Que já estava falando tudo isso desde a década de 30, mas que os análises e a historiografia francesa só foram lê-lo ao final dos anos 80 e início dos anos 90. Ainda bem que ele ainda estava vivo, ele foi bem longevo, né? E viu o sucesso editorial das suas obras. Já falei sobre a nova esquerda inglesa, sobre a microhistória. Quer dizer, os análises, como sempre, ampliam suas alianças, recebem as novas perspectivas, mantêm a face ao vento e se livram dessa preocupação exagerada, né, com ser uma ciência social. História é história, ciência social é ciências sociais, né? Ciências humanas são ciências humanas. Nós trabalhamos interdisciplinarmente, né? Mas sem perder a especificidade da nossa área, né? Que a gente vai logo, logo ler a solução disso, que é a solução do Michel Certeau, né? Sobre o que é, então, a operação historiográfica, a escrita da história, o que é viver em cima do fio da navalha, né? Ser arte e ser ciência ao mesmo tempo. Tem um nome, isso é história. A gente é narrativa, mas também é um estudo rigorosamente conduzido. E aí ele vai apontar, ainda ao final do texto, as novas temáticas, né? As novas temáticas, a história de gênero, né? A história das cidades, o retorno da história política, quase todos com o nome Nova História, né? Nova História Política, Nova História Cultural, né? Onde assim pode-se ver as mentalidades políticas, as relações de poder, não mais, que o Foucault ensinou, não mais somente de cima para baixo, mas essas relações laterais de poder, ver, como ele fala aqui, as memórias subjugadas, as memórias esquecidas, questionar a identidade, questionar a relação dos seres humanos com o meio ambiente, né? Uma interdisciplinaridade ampla. Né? Com isso, quando você vai fazer história ambiental, como a gente falou, a gente precisa ter diálogo com geografia, com química, né? Com agronomia, como vocês já viram. Né? Então, questionar, abrir essas novas interdisciplinariedades. Eu, por exemplo, história das doenças, trabalhar com o pessoal da saúde, né? Interdisciplinarmente. Quer dizer, a interdisciplinaridade não é só entre as ciências sociais. A história pode ser interdisciplinar com a matemática, com a geografia, com a agronomia, com a saúde. Quer dizer, a interdisciplinaridade deve ser ampla, de acordo com o teu problema. Né? Para completar, né, e falar, então, finalmente, os análises estão aí ainda, muito bem, muito vivos, né? Continuam sendo uma revista agregadora. Claro, hoje com a quantidade, né, de produção de conhecimento, a quantidade de periódicos, não tem mais essa função central, né, como teve, né, durante o século XX, mas ainda é, então, uma revista aberta, com face ao vento, e permitindo esses diálogos interdisciplinares, né, onde
os historiadores continuam derrubando os muros e olhando o que seu vizinho está fazendo e compartilhando conceitos e metodologias. Escutem as videoaulas, terminem de ler o texto e vamos para o nosso encontro no Meet tirar as dúvidas. Não esqueçam que é um texto grande e vocês têm que fazer o resumo comentado desse textinho, né? O nosso bom e velho balaio, mas vai ser um balaio grandinho, né? Porque são, sei lá, 70 páginas para resumir. Até o nosso próximo encontro.